ti, servo de Deus, intercede por nós lá no céu, acolhe nossos pedidos e os leve a Emanuel. Um santo viveu entre nós. É o nosso amado e querido pastor, Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Nasceu no dia 2 de fevereiro de 1931, filho de Victor Castro Cavalcante e Alusa Lopes Cavalcante. Ganhamos esse grande presente desta família, nosso sacerdote por 37 anos. Monsenhor foi ordenado na Diocese de Sobral no dia 8 de dezembro de 1956 por Dom José. Conta-nos sua mãe que desde criança ele mostrou-se uma criança dedicado à oração. Ela nos contou por diversas vezes que, mesmo criança, nos seus joelhos tinham a marca da oração. Ouvimos falar que muitas vezes, ainda criança, ele ia às igrejas em Sobral para fazer a sua hora eucarística. Ordenado padre em 1956, em 1957 ele assume como vigário paroquial a paróquia do Patrocínio. E lá fica em missão até 1964. Lá trabalhou com jovens, sabe-se que ele andava de bicicleta ali pelo bairro do Patrocínio, visitando as famílias. No dia 2 de março de 1964, ele é nomeado pároco da paróquia de São Manuel, agora por Dom Mota. Nós ouvimos falar que Dom Mota lhe propôs 3 paróquias e ele escolheu Marco. Bem-vindo, Monsenhor Valdir, à terra de São Manuel. Ele chega nomeado pároco para Marco, ele primeiro participa de uma reunião que nós chamávamos de zonal, lá em Acaraú. Terminado este encontro, foram 3 dias, ele vem com Monsenhor Sabino de Lima, pároco de Acaraú, para Marco. Ele chega em Marco no dia 5, é recepcionado na segunda barragem pela congregação mariana e aqui, em frente à sua casa, tem mais de 200 pessoas o aguardando. No dia 8 de março, no domingo, às 9 horas da manhã, Monsenhor Sabino é quem lê o decreto publicando Monsenhor pároco da paróquia de São Manuel. Nesta época, a população marquense era de 2.311 habitantes. Que alegria recebermos o nosso pastor. Foi acolhido com festa. Ele era jovem, tinha 35 anos. Monsenhor, um homem trabalhador. Logo, ele se envolve com a sua comunidade e começa seu trabalho de evangelização, mas também seu trabalho social, porque amar a Deus é também amar o irmão. Monsenhor, no dia 6 de dezembro de 64, ele já entrega à sua comunidade paroquial uma quadra de esporte, de futebol de salão, de voleibol. Ele, preocupado com os jovens, construiu essa quadra. Ele via um meio de se aproximar dos jovens e de evangelizar os jovens. Começou pelo esporte. Em maio de 1966, a preocupação com a educação. Ele começou a perceber que muitos dos jovens tinham que ir a outra cidade, abandonavam sua cidade, sua terra natal, em busca da escola ginasial. Então, o senhor, preocupado com essa realidade,
começa a buscar meios e consegue trazer para a sua comunidade a campanha nacional de educandários gratuitos. Isso acontece em 66 e ele se torna o diretor desta escola até 2001, quando morre. Foi a escola praticamente de todos nesta comunidade. Começou, os professores trabalhavam gratuitamente e a escola também era da comunidade, era de forma gratuita. Em 1976, 77, Monsenhor observa que as famílias que trabalhavam com palha, elas não conseguem mais sobreviver fazendo surrão. Como a paróquia tinha palha, então Monsenhor Inda Sobral percebe que o chapéu agora tem mais valor. E ele encontra uma família que aprende a fazer o chapéu e ele torna essa família como uma família matriz. Ele distribui palha para a população e essa família vai ensinar as demais famílias, com a coordenação do Monsenhor, a fazerem um chapéu, para assim migrarem do surrão para o chapéu e poderem melhor sustentarem suas famílias. Em 1976, um novo empreendimento na área social. 4 alemães chegam à cidade de Marco, com o apoio da prefeitura, com o apoio da paróquia, vão estudar a cidade e, junto com a paróquia, a prefeitura, os alemães constroem aqui o bairro dos alemães. E Monsenhor incrementa com chafariz, com uma lavanderia pública. Esse é o trabalho do nosso pastor, além do anúncio do Evangelho. Em 1977, uma nova construção. Nós sofremos com a questão das enchentes, muita água, e era quase impossível se deslocar de Marco a outra cidade. Então o Senhor consegue, junto à SUNAB e à prefeitura, a construção da barragem. Ele é o responsável, ele é quem movimenta toda a população para construir a barragem. E em 1977 ela é concluída e é entregue à população. Em 1990, a grande ideia deste santuário, que maravilha, irmãos. Quantas reuniões para a construção desse santuário. Muitos de nós queríamos uma igreja menor, mas Monsenhor queria uma grande igreja que comportasse muita gente. Então, se começa a campanha do santuário. Foram 7 anos de construção, de luta. Hoje já é pequena para a nossa população. Mas Monsenhor pensou nessa igreja por quê? Porque ele começou a perceber que muitos que moravam nesses bairros não chegavam até a matriz. Então, se a população do bairro não vai à matriz, é preciso que a igreja venha a eles. Assim era a mente do nosso pastor. Em 1975, no dia 31 de março, ele recebe o título de Monsenhor, por Paulo VI. Em junho de 1975 também, ele resolve passear. É digno, Vai conhecer a Terra Santa, a Europa, o Egito. Foi uma peregrinação de 45 dias. E ele deixa a sua paróquia nas mãos dos leigos, mas não leigos qualquer. Leigos que aprenderam com ele a ser igreja e a fazer a igreja. E ele volta e encontra a sua igreja viva e anunciadora do Evangelho. Em 22 de dezembro, nós recebemos a triste notícia, 22 de dezembro de 2001. Morre o nosso pastor, acidentado. A nossa cidade entra em pânico, em desespero. Mais ou menos às 8 horas da manhã tivemos a confirmação do seu falecimento. A cidade ficou em luto, todo mundo chorou sua morte. Lembrar é chorar novamente, porque Deus leva um pastor, um pai, um amigo, um conselheiro, um ombro certo para
chorar as nossas lágrimas. Eu fui testemunha muitas vezes do seu pastoreio. Quantas vezes o procurei, pedindo solução para o meu matrimônio, para a minha vida, para sustentar o meu casamento. E em uma das vezes, sabiamente, ele disse para mim: paciência, Lúcia, porque Deus é paciente. Eu fui embora e tudo aquilo ali se tornou uma cura na minha família. A paciência de Deus venceu. Somos uma família hoje unida e feliz. Quando o meu senhor morre, toda a população começa a comunicar: morreu um santo, morreu um santo. E a história de que morreu um santo toma uma proporção muito grande. O santo morreu, o pai dos pobres morreu. Esqueci de falar e lembrei agora, o senhor Valdir tinha um amor aos pobres. Era chamado entre nós como pai dos pobres. Sua casa era aberta a todos. Era comum vermos fila na sua calçada para receber a sua ajuda. A quantia do almoço naquele domingo, naquele dia. Todos os dias sua casa, a área da sua casa estava repleta de pobre. Mesmo que alguém chegasse lá, ele só o atendia depois que ele atendia todos os pedintes que estavam ali. Queridos irmãos, nós vivemos, convivemos, fomos pastoreados por um santo. Uma de suas frases é: um dia todos nós teremos que ser santo à nossa maneira. Lutou muito para que a sua paróquia fosse uma paróquia verdadeiramente apaixonada por Jesus, eucarística, uma paróquia que conhecesse a palavra de Deus. Ele é um padre do Concílio Vaticano II, ele tinha vontade de meter o Concílio Vaticano II dentro da nossa cabeça, para que a gente fosse verdadeiramente a igreja esperada, a igreja desejada. Ele não só construiu uma igreja para aquele tempo, mas uma igreja que se perpetua na história do mar. Monsenhor, nós o amamos. Monsenhor Valdir, na sua santidade, ele tinha um dom da acolhida para os seus paroquianos. Nós nos sentíamos muito amados e acolhidos por ele. Eu tive a graça de receber a Santa Comunhão das mãos do nosso servo de Deus, Monsenhor Valdir, como também foi ele que celebrou o meu casamento, e eu tive uma vida muito próxima ao Monsenhor Valdir. Na época da renovação carismática, nós tínhamos os nossos encontros de liderança, e eu lembro muito bem de que um desses encontros foi um encontro que a gente conversou muito, né, sobre a renovação carismática na cidade de Mar. E eu sei que esse encontro ele foi um encontro que realmente nos deixou muito nervosa, ansiosa. Eu lembro que no dia eu chorei, né? Fiquei muito emocionada com tudo que aconteceu nesse momento. E por causa disso, no dia seguinte, o Monsenhor Valdir me procurou para me pedir perdão. Então ele chegou para mim e pediu perdão se ele tinha me ofendido com algumas palavras. Naquela hora, eu vi na minha frente um santo. E eu disse: não, senhor, você é santo. Você não tem nada que me pedir perdão. Eu é que tenho que lhe pedir perdão. Quanta humildade daquele homem. Na minha juventude, por volta dos meus 18 anos, eu sofri de síndrome do pânico. Então eu vivi muito tempo, né, sofrendo muito com essa doença. E chegou um certo momento que eu não suportava mais. E aí veio no meu coração de procurar o Monsenhor Valdir para pedir oração, para partilhar. E eu lembro que ele estava lá no Mater Dei, e aí eu fui lá à procura dele. Ele era muito atencioso. Então ele disse: Monsenhor Valdir, eu preciso conversar com você. E ao se aproximar, eu contei dessa situação, eu disse que eu não estava mais suportando. E contei tudo que eu estava passando, a minha enfermidade. Eu lembro que ele colocou a mão na minha cabeça e ele fez uma oração muito breve. Mas ao concluir aquela oração, a cura foi instantânea. Porque nunca mais eu voltei a ter síndrome do pânico.
Então ele era aquele pai, aquele sacerdote que estava a dispor dos seus paroquianos a todo momento, sempre com muita humildade, acolhendo a todos, ouvindo e sempre que possível atendendo aos apelos de cada um. Então, querido povo de Deus, falar do Monsenhor Valdir é também falar da comunidade católica Filhos de Sião, porque, afinal de contas, o Monsenhor Valdir, para nós, ele demonstrou essa figura de pastor, mas um pastor paterno, que teve um olhar todo voltado para o início dessa obra, que se voltou como aquele que queria realmente conhecer, para cuidar e nos encaminhar. E tudo isso aconteceu lá pelo ano de 95, quando os primeiros foram fazendo a primeira experiência com o batismo no Espírito Santo, a renovação carismática católica. E o Monsenhor foi aquela pessoa que observou, chegou perto, observou e viu que era graça de Deus. E essa graça de Deus foi começando a tomar conta das pessoas, de maneira particular dos jovens. E ele, percebendo essa graça invadindo e mudando a vida dos jovens, ele chegando perto, ele quis fazer parte também, nos orientando, nos indicando, perguntando como que as coisas estavam acontecendo. E aí os anos foram se passando e ele foi percebendo a obra de Deus crescer, acompanhando, presente no nosso discernimento das autoridades, da renovação naquele tempo. E quando chegou o ano de 99, em que essa obra já ia se tornando uma obra grande em números, mas também em graça de Deus, nós, percebendo nossa caminhada para a vida em comunidade, fomos rezar, discernir qual nome o Senhor queria nos dar para nós podermos prosseguir nessa experiência com Deus. E dentro de um retiro, o Senhor foi dando a nós vários nomes, para que pudesse ser o nome da comunidade. Esses nomes nós levamos a Ele, porque afinal de contas tudo nosso era junto com Ele, porque Ele era aquele que olhava e queria estar perto de nós. E depois de um mês, Ele chama a Lucinha, nossa fundadora, e diz que nós somos filhos de Sião. Uma grande surpresa, porque naqueles nomes não tinha o nome Filho de Sião. Foi surpreendente, assustador, mas acolhemos, porque afinal de contas era o nosso pastor, era aquele que estava olhando para nós e nos guiando, e a voz da igreja. Então naquele dia nós entendemos que a igreja estava nos chamando de Filho de Sião. E nos chamando de Filho de Sião, ele também veio a nos dizer como nós deveríamos viver como Filho de Sião, o que era ser Filho de Sião, e foi dando as primeiras revelações bíblicas, mas também o verdadeiro significado do que é ser Filho de Sião. E aí ele mostrou que ser Filho de Sião é ser seco, é ser fortaleza, e aí nós fomos mergulhando e fomos adentrando no nome, deixando o nome se revelar para nós, até nós podemos chegar à estrutura que nós somos hoje. Então hoje nós somos filhos de Sião, graças ao pastoreio, graças ao amor, graças ao cuidado do servo de Deus, Monsenhor Valdir. A ele, a comunidade Filho de Sião, a nossa gratidão, o nosso amor. Nascemos nessa terra que ele plantou, essa terra que ele regou, e somos frutos hoje do seu cuidado, do seu pastoreio, da sua santidade. Somos essa comunidade que nasceu junto da igreja, com a igreja e para a igreja. Irmãos devotos do servo de Deus, Monsenhor Valdir, por esta porta, tantas vezes ele passou todos os dias antes das 5 da tarde para celebrar a Santa Missa. Na ocasião, eu era acólito, sempre observava o zelo do servo de Deus, Monsenhor Valdir, como um pároco. Ele entrava sempre por esta porta e saía pela mesma porta. Esse gesto de zelo
de costume, de apreciação pela porta. A porta que entra, a porta que abre o seu serviço na sua paróquia para celebrar todos os dias, às 5 da tarde, a Santa Missa. Após a entrada do servo de Deus Monsenhor Valdir neste templo sagrado na Igreja Matriz de São Manuel, essa cena se repetia diariamente. Ao entrar por aquela porta que nós vimos, ele sempre se dirigia para o presbitério do altar-mor. E é aqui onde eu percebo uma das marcas do servo de Deus Monsenhor Valdir. Ele sempre se ajoelhava e fazia aqui a sua oração antes da Santa Missa, antes de se paramentar para a Santa Celebração. Esse gesto do servo de Deus Monsenhor Valdir, ele nos proporcionou como seus acólitos, porque eu tive a oportunidade, a graça e o privilégio de Deus de ser seu acólito do ano de 1988 até o seu último dia, no fatídico dia 22 de dezembro de 2001. Então aqui o Monsenhor Valdir, ele fazia a sua oração de joelhos e eu observando, juntamente com alguns colegas, ele pediu que nós, acólitos, repetíssemos esse gesto e nos passou uma oração, que era justamente a oração que se faz diante do Santíssimo. Do céu lhe desce o pão que contém todo sabor. Ouvi, Senhor, minha oração e chega até a voz o meu clamor. O céu lhe desce o pão. Então, ele digitou para nós esta oração e deu cópias aos acólitos, para que quando os acólitos, ao chegar para fazer os serviços do acolitato, nós, antes de iniciar o nosso serviço, repetíssemos o seu gesto de vir até o presbitério mor, ajoelhar-se e rezar a oração do penhor da glória futura. Então, o servo de Deus, como um pároco, ele deixou para nós esse exemplo de segui-los nos seus gestos e, sobretudo, na sua vida de oração. Outro fato marcante e evidente na vida do servo de Deus Monsenhor Valdir, como pároco zeloso que era a sua devoção ao Santíssimo Sacramento e também ao nosso santo padroeiro, o Mártir São Manuel. O servo de Deus Monsenhor Valdir, ele tinha a singelosa preocupação de ensinar, de transmitir aos seus paroquianos o amor e a história de São Manuel para com Deus, para com a Igreja, em defensor da fé. Então, um dos destaques do servo de Deus como pároco da nossa cidade, a nossa paróquia de São Manuel, foi de levar até nós o conhecimento, o valor, o martírio, a defesa da fé que foi o nosso padroeiro São Manuel. O servo de Deus, sempre quando entrava aqui na Igreja Matriz, ele se dirigia ao altar, ao presbitério, ele fazia a sua oração e também se dirigia a São Manuel, porque o servo de Deus também era muito devoto de São Manuel e do Santíssimo Sacramento. E ele deixou esse legado que nós pudéssemos seguir, amando o Santíssimo Sacramento e amando também o Mártir São Manuel. Hoje a nossa cidade tem essa festa no mês de novembro dedicada ao Mártir São Manuel. Muito se dá dessa devoção marquense pelas palavras que nos conduziu, pelo incentivo que ele nos deixou, por toda a sua preocupação, por todo o seu zelo apostólico de incutir na nossa mente, no nosso coração, a fé e devoção ao Mártir São Manuel. Servo de Deus.